Natália, pensando em tudo que a gente está ouvindo, está lendo nos jornais, os mapas, as curvas, infelizmente ouvindo sobre os números de mortes, de óbitos, é possível voltar às aulas? Em relação à possibilidade da gente voltar às aulas, é uma pergunta que tem que ser encarada com muito cuidado, muita cautela. Eu acho que, primeiro, a gente tem que evitar ao máximo polarizar essa questão. Eu tenho visto muito nas redes sociais e isso me aborrece demais. Você é contra ou a favor da volta às aulas? Isso não existe, gente. Todo mundo é a favor de que as nossas crianças e adolescentes possam voltar às aulas o mais rápido possível em segurança, em segurança, em segurança. Eu vou falar várias vezes que é para ninguém depois falar assim, a Natália Pasternak falou que tem que abrir as escolas. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. E essa polarização é o que tem que ser evitado. Não existe contra e a favor voltar às aulas. Todo mundo quer que isso seja possível e que isso seja feito da melhor forma, da forma mais segura possível. Isso vai variar de região para região, porque as regiões do Brasil são afetadas com intensidades diferentes, em momentos diferentes pela doença. Então, não adianta a gente comparar o que acontece hoje na cidade de São Paulo com o que acontece em Santa Catarina, no sul do Brasil. São momentos diferentes da doença. Então, o que a gente vai ter que avaliar? A gente tem que avaliar a taxa comunitária de transmissão. Quando essa taxa de transmissão na comunidade estiver caindo, a gente pode pensar em abrir as escolas com um monte de medidas de segurança que a gente vai ter que avaliar caso a caso, cidade a cidade, com os diretores de escola, com todos os atores envolvidos, se essas medidas são possíveis de serem cumpridas. E isso a gente só vai saber conversando com os gestores, com os diretores de escolas, com os coordenadores de curso, porque são eles que conhecem o dia a dia daquelas escolas. Então, são decisões muito particulares e que dificilmente vão poder ser generalizadas. O que dá para generalizar são diretrizes, mas decisões vão ter que ser locais. Não dá para generalizar as decisões, elas vão ter que ser baseadas nas taxas de transmissão comunitária da doença, nas incidências das curvas. Todos os países que abriram as escolas com segurança, a gente tem casos de sucesso, de países que abriram e que estão indo bem, mas são países que abriram quando a curva estava caindo, quando a taxa de transmissão estava próxima de zero e que tem sistemas de monitoramento, de vigilância sanitária muito presentes para conseguir facilmente localizar novos casos e evitar que esses casos se tornem surtos. A gente tem condição de fazer isso uniformemente no Brasil inteiro? Óbvio que não. Então, essas decisões elas vão ter que ser avaliadas caso a caso. E essas decisões envolvem todos os atores da comunidade. São os diretores das escolas, os professores que precisam se sentir seguros para poder trabalhar, os pais que precisam se sentir seguros para mandar as crianças para a escola, crianças de diferentes idades, porque a gente sabe que as medidas de precaução são diferentes com os pequenos e com os mais jovens. A gente sabe também que os adolescentes dão conta de ter mais tempo de ensino à distância, mas os pequenos precisam de uma atenção mais constante e precisam de contato mais próximo com o educador. Então, você ter uma turma de crianças pequenas e achar que o educador não vai precisar chegar perto é uma ilusão. Então, esse educador precisa ter acesso ao equipamento de proteção adequado, ele vai ter. Isso tudo são perguntas que a gente precisa responder e que não são triviais, não dependem de simplesmente um documento dizendo, faz assim, tá? Tá aqui as diretrizes, se vira. Porque isso não vai servir para todas as situações e para todas as escolas. E uma coisa que eu acho que precisa ficar muito clara é a gente definir como sociedade quais são as nossas prioridades. Porque a gente abriu bar, restaurante e shopping antes de preparar
o terreno para abrir as escolas, e com bar, restaurante, shopping aberto, como é que a gente vai fazer para ter uma taxa de transmissão caindo o suficiente para a gente abrir as nossas escolas com segurança? Então, qual é a nossa prioridade? É bar ou é a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Eu acho que isso a gente precisa decidir como sociedade, e eu tenho a impressão de que essas prioridades estão invertidas. Algumas perguntas compilando aqui, Natália, tem questões como pensar a decisão para o município de São Paulo, sabendo, como a Soninha mesmo colocou, dessa questão da mobilidade, que a gente atravessa a cidade inteira, e aí complementando com uma outra pergunta aqui, mesmo se tiver um protocolo ótimo de segurança, como vai funcionar no transporte, que é essa mobilidade? E aonde as pessoas podem procurar informações confiáveis em relação às curvas epidemiológicas, que é uma coisa muito complexa hoje em dia, que é saber aonde estão falando os números, como a Marilane falou, que sumiram da sociedade, sumiram os dados do nosso controle. Ok, então, começando pela questão do transporte público, por isso que eu comentei que a gente precisa primeiro baixar a taxa de transmissão comunitária. Se a gente não fizer um esforço da sociedade, um esforço nosso, de população, para baixar essa taxa de transmissão, a gente não vai poder abrir escola. Porque justamente as pessoas precisam se deslocar até a escola, não é só o que acontece lá dentro, é uma questão de taxa de transmissão. Se a taxa de transmissão estiver alta, a gente não deveria abrir as escolas. Engraçado que a gente também não deveria abrir bar, restaurante e shopping, mas enfim, a gente abriu, né? E aí agora a gente está pagando o preço de não poder ter uma taxa de transmissão decente o suficiente para a gente abrir escolas, porque a gente prefere tomar cerveja com batata frita no bar. Então, essa bronca eu vou dar o tempo todo, até que a gente dê um passo atrás, feche as porcarias dos bares, restaurantes e shoppings, para que a gente possa abrir caminho para diminuir a taxa de transmissão, e daí a gente pode pensar em abrir as escolas, porque a nossa prioridade deveria ser a educação das nossas crianças e jovens, e isso é uma atitude muito típica da sociedade brasileira. Eu não estou vendo revolta nas ruas. Eu não estou vendo a sociedade enlouquecida porque a gente priorizou bar e restaurante e não escola. Então, esse discurso de, como a ciência é linda, como a educação é linda, como a sociedade defende a educação e ciência, não é verdadeiro, ele não se traduz em ação, ele é blá, 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 ele é da boca para fora, porque na hora do vamos ver, na hora que a gente precisa do apoio da sociedade para conseguir realmente priorizar a educação e a ciência, esse apoio não vem. A gente está vendo as pessoas indo aos bares, indo aos shoppings, indo aos restaurantes. E daí, eu recebi uma pergunta de uma mãe outro dia falando, eu não quero que a minha filha vá para a escola se os pais do amiguinho dela, do coleguinha de classe dela, estão indo ao shopping. E eu dei toda a razão para essa mãe, porque é exatamente isso que a gente tem que mudar. Então, eu não vejo um esforço da sociedade para fazer essa mudança, e essa mudança é que vai conseguir diminuir a taxa de transmissão para que a gente possa ter os nossos professores tranquilos para pegar uma condução pública e se deslocar de um lado da cidade para o outro, sabendo que a transmissão na cidade diminuiu. Então, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Os países que fizeram isso com sucesso não abriram as escolas enquanto a curva estava subindo. Não abriram as escolas enquanto estava estabilizado no alto. Eles abriram as escolas quando a curva estava caindo e estava próxima de zero. Locais bons para se informar, tem o consórcio dos grandes jornais
que estão disponibilizando os dados. Então, o consórcio de jornalismo do Estadão, Folha, Globo, eles estão disponibilizando os dados e é confiável. Tem o Observatório Covid, que é feito por professores lá do Instituto de Biologia da USP, que também é um site confiável, e tem o Our Loading Data, que é o internacional, que também a gente pode buscar os dados lá. Então, isso a gente está fazendo, isso realmente a gente supriu aí a lacuna do governo federal e dos estaduais, né, de alguns estaduais, não todos, né, mas que não estão aí disponibilizando os dados corretamente. Então, a gente consegue acompanhar as curvas. O problema é que a gente não está realmente fazendo um esforço como sociedade para diminuir essas curvas. A impressão que eu tenho é que todo mundo quer que as crianças voltem para a escola, mas ninguém quer abrir mão dessa reabertura que já foi feita. A reabertura foi precoce, ela dificulta agora o retorno às aulas e a gente deveria repensar essa reabertura. Isso vai ser muito difícil, porque as pessoas não querem abrir mão da pouca liberdade que elas acham que elas conquistaram. E daí fica um desafio para educadores como vocês, que vão ter que convencer pais, que vão ter que convencer colegas, professores, que vão ter que organizar isso de algum jeito para que seja seguro. Eu não vejo como isso vai ser seguro se a gente não tomar medidas para diminuir a taxa de transmissão. Eu não vejo como que a Sônia vai poder pegar 2 conduções para se deslocar de um lado da cidade até o outro, porque não tem como, e não é uma questão de paramentar, de roupa, de equipamento de proteção, é um problema de transmissão. O vírus se replica em pessoas. Existe o risco da transmissão por superfície? Existe, claro, é um risco que a gente também tem que pensar, mas o maior risco são outras pessoas. É aglomeração, é estar em espaços públicos aglomerados. E então não tem como, se eu não baixar a transmissão, não tem como a Sônia pegar um ônibus lotado e achar que ela vai estar segura porque ela tem uma garrafinha de álcool gel. Não vai acontecer. Né? E isso é um esforço que tem que ser comunitário. Um esforço coletivo. Obrigada, Natália. Bom, Lidiane, muito obrigada pelo convite, obrigada às minhas companheiras de tela. O que eu aproveitei aqui, muito além da minha função de pesquisadora, mas como mãe e como professora, vocês não imaginam todas as dicas que vocês deram, todos os desabafos, coisas que eu vejo também no meu dia a dia. Tatiana, minha filha, é uma dessas crianças que está de saco cheio, com certeza, né? E eu também dou aula, e eu também já fui aluna de cursos remotos, que eu gostei muito, mas como você bem colocou, eu escolhi fazer aquele curso. Então, é uma atitude completamente diferente. E eu também uso ferramentas remotas com os meus alunos na universidade, mas não é a única ferramenta que eu uso. Então, eu conheço eles, eu vejo eles em sala de aula também. É uma situação completamente diferente. E por isso que eu vou fechar com a mesma, com exatamente a mesma ideia que eu coloquei aqui no começo. Essa discussão não pode ser polarizada. Não existe ninguém nesse rol de atores que a gente falou, nem os pais, nem as crianças, nem os gestores, nem os diretores, nem os professores, não existe ninguém que seja contra a volta às aulas, ou mesmo a favor das voltas às aulas de qualquer jeito. Essa polarização é muito prejudicial para o bom andamento do debate. O debate precisa acontecer com todos os atores, porque, como a Soninha bem colocou, os professores estão com medo, os pais estão com medo, esses medos são legítimos, as crianças estão de saco cheio, esse saco cheio também é legítimo. Então, tudo isso vai ter que ser levado em conta dentro de um contexto, daí sim científico, que vai conseguir organizar que isso aconteça em segurança. E para isso acontecer em segurança, a gente precisa redefinir as nossas prioridades como sociedade. Se a gente vai definir que a educação é uma prioridade e que o retorno às aulas, o mais cedo possível, com segurança, é a nossa prioridade, então a gente precisa do apoio da sociedade para isso acontecer. E isso talvez signifique perder liberdades de reabertura que foram precoces. Porque, como eu falei, não dá para esperar que colocando todo mundo na rua,
Do mesmo jeito que a Soninha falou, se eu preciso trabalhar, eu preciso pegar 2 conduções, no momento que a gente abre loja no shopping, o funcionário da loja também precisa pegar 2 conduções para trabalhar. Então, a gente não vai conseguir diminuir a taxa de transmissão abrindo tudo ao mesmo tempo. E daí a gente tem que realmente definir quais são as nossas prioridades como sociedade. Eu, infelizmente, não vejo a educação e nem a ciência como prioridades claras da atitude da sociedade brasileira. Eu vejo apenas como prioridades no discurso, que é um discurso populista e que é um discurso hipócrita de grande parte da sociedade. E isso precisa mudar. Eu espero que debates como esse, onde a gente se coloca exatamente dessa maneira, vocês querem volta às aulas? Todo mundo vai ter que colaborar. Não é só o professor, não é só o diretor de escola, não é só o gestor. Isso é uma escolha da sociedade, e para isso acontecer, a gente vai precisar da colaboração da sociedade como um todo. Eu espero que, então, a gente consiga passar essa mensagem, respeitando todos os atores envolvidos nesse processo. Muito obrigada, Natália.